a big admirer because I think he helps to make our football better. Um dos principais jornais da França e da Europa soltou uma bomba nessa segunda-feira envolvendo Neymar, Guardiola e o Manchester City, e isso está chocando a todos por lá. E nesse vídeo você vai entender toda essa história e ver que bomba foi essa. Mas antes, precisamos entender o contexto de tudo e por que a maioria dos jornalistas europeus estão afirmando que essa é a temporada com mais chances do Neymar sair do PSG desde que chegou na capital francesa em 2017, e por que então o Neymar pode aparecer como uma opção para o clube inglês na próxima temporada. Bom, basicamente o Neymar não entra em campo desde o dia 19 de fevereiro, quando teve a lesão no tornozelo contra o Lille. Enquanto ele conseguiu ir a campo nessa temporada, ele marcou 18 gols e deu 17 assistências, totalizando 35 participações totais em 29 partidas. De lá pra cá, mesmo sem jogar, o brasileiro se envolveu em diversas polêmicas, principalmente quando falamos do seu relacionamento com a torcida. A relação se desgastou totalmente após várias lesões, eliminações na Champions League e outras polêmicas. E bem, não é novidade pra ninguém que a diretoria busca negociá-lo. É claro que ano após ano, a cada janela de transferências pipocam várias notícias afirmando que ele vai sair e no final sempre vemos ele permanecendo no Paris. Entretanto, dessa vez, a situação parece ser diferente. Além de desejarem formar um time em torno do Mbappé, que inclusive ontem mesmo confirmou que está feliz com a escolha que fez ano passado de ficar, e do clube pretender montar um time com uma identidade mais francesa e sem tantas estrelas, ainda tem o fator que ao longo dos últimos anos o PSG foi acumulando tantos prejuízos financeiros que agora as sanções da UEFA estão começando a se acumular para o clube de Paris. E agora então você deve estar pensando, mas como assim? O PSG é um dos times bancados pelo Qatar e com mais dinheiro no mundo está com problemas financeiros? Mas isso é um absurdo. Então se liga aí nessa análise do Marcelo Beckler que cobre tudo isso mais de perto para você ver o tamanho desse rombo financeiro. Para vocês terem ideia, o Paris Saint-Germain teve prejuízo nos 3 últimos anos de 780 milhões de euros. Cara! Então, ó, ele teve um prejuízo nos 3 últimos anos de... O Messi... O Messi foi de graça, mas o Neymar custou 220, o Mbappé 180, dá 400... Ele teve um prejuízo de 2 Messi, de 2 Neymars e 2 Mbappés. Isso. E no meio desses prejuízos, eles contrataram o Messi, eles contrataram o Donnarumma, eles contrataram o Sérgio Ramos, eles renovaram o Mbappé, que foi uma contratação multimilionária, né? Só o fato de renovar o Mbappé. Então esse ano eles não vão sair de estar tendo prejuízo de 150, de 200, de 300 milhões para ter lucro. Eles vão ter prejuízo de novo, na casa dos 100 milhões de euros. E aí as sanções da UEFA vão aumentar ao Paris Saint-Germain. Eles não vão poder inscrever jogadores, eles podem ter que, ao invés de inscrever 25 na lista da Champions, inscrever 23. A gente fez Paris Saint-Germain e Bayern junto. No segundo tempo, os caras tinham que virar o jogo, eles meteram os adolescentes em campo. Emery, Pimbelé, era o que tinha para colocar em campo. E se não puder inscrever, vai ser isso aí pro ano inteiro. Pois é, os problemas estão aí como vocês puderam ver, e é claro que pagar os 3 maiores salários da Europa inteira contribuem para isso, ou seja, os salários de Messi, Mbappé e Neymar. O Messi já está confirmado fora e fará sua última partida agora no sábado 3 de junho. O Mbappé é confirmado que fica e agora eles querem se livrar do salário de Neymar também para poder abrir espaço na folha salarial e contratar novos jogadores de impacto. Sendo assim, o clube francês já teria avisado ao brasileiro que deseja negociá-lo e que já procura opções de ofertas para ele e estaria disposto até mesmo a abaixar o valor de sua pedida para 60 milhões de euros, que é quase 1/4 do que eles pagaram por ele em 2017, e também dispostos a um empréstimo pagando parte do salário. Ou seja, basicamente estão topando tudo para se livrar dele e ele já teria sido avisado e já estaria ciente de tudo isso. Mas é claro que por outro lado, o Neymar também sabe que por seu contrato estar assinado até 2027, caso ele queira ficar por lá, ele pode tranquilamente, visto que diante da situação financeira que o PSG vem passando, eles não têm como rescindir o seu contrato, pois isso implicaria em uma multa gigantesca e no PSG provavelmente seja o lugar onde o Neymar vai receber o maior salário possível, visto que ele recebe atualmente 3,6 milhões de euros mensais, o que dá cerca de 19 milhões de reais mensais e mais de 200 milhões de reais por ano. Entretanto, ele também viu os problemas que estão por vir, tamanha a insatisfação da torcida que ao longo do último mês foi até mesmo à porta da sua casa para xingá-lo e pedir a sua saída, e o clima ficando cada vez mais insustentável. E
Pensando em tudo isso, hoje saiu essa bomba que você pode ver na tela de várias fontes diferentes. Pep Guardiola teria ligado para Neymar para saber como está o seu estado de espírito e saber o real panorama da sua situação no Paris. O veículo segue pontuando que na conversa o brasileiro teria aberto as portas para uma negociação, ou seja, o que podemos entender é que o Guardiola ligou para o Neymar para saber como ele está de maneira geral, tanto física quanto psicologicamente, pois sabemos o estrago que um jogador com o talento que o Neymar tem, sendo comandado pelo treinador com mais habilidade no mundo todo para potencializar talentos, pode fazer caso esteja com um psicológico bom. Outro fator que pode contribuir para a negociação é que alguns jogadores do City estão sendo muito cogitados em outros clubes, como dois titulares que são o Gundogan e o Bernardo Silva. Caso ambos saiam mesmo, tende a levar o clube do lado azul de Manchester ao mercado. Lembrando também que o Guardiola é um grande fã do Neymar. Se liga aí no que ele já falou do brasileiro em algumas oportunidades no passado. I remember when I showed Santos in that moment, I showed some clips, 10 or 15 clips on action for Neymar, and I remember I told him this is the king of Santos, and all the players was with the you know the mouth open, say, oh my God, what a player, and is an enjoy to watch. As a spectator, I enjoy it a lot every time. It's nice to watch his plasticity, but not just the effectiveness, the personality. He has in his shoulders Brazil, you know, number 10 from Brazil is not easy to wear. And I'm pretty sure if Neymar would have a stay in Barcelona, Barcelona will have win 2 or 3 Champions League more. With a couple of 3 guys I faced them with Barcelona, with Luis Enrique, with Neymar, Messi, Luis Suarez. That was the best 3 unstoppable guys I ever seen up front in my life. And I'm pretty sure he will have stayed, they will achieve more in that situation. But he decided to go to Paris. Like I would say, it's not a bad decision. It looks like a nice city, it looks like a nice club and everything. I've not been there, but it looks like from outside. And what I want is he can have stability, not injuries again. He can play in the regular way. In the last years, for many reasons, could not do it. But I'm a big admirer because I think he helps to make our football better. Entretanto, apesar do interesse que o PSG tem de se livrar do Neymar e dessa suposta ligação e admiração do Guardiola, a imprensa francesa continua pontuando que existem pouquíssimas chances do camisa 10 se mudar para os Citizens por questões físicas. Ontem o Neymar compareceu a uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco e apareceu com bastante dificuldades para andar, o que ligou o alerta de vários clubes a respeito do seu físico e levou muitos a acreditarem que, diferente das previsões, talvez ele ainda não esteja pronto para jogar nem mesmo em agosto, quando começa a temporada 23-24 europeia. E ainda se tratando de Premier League, o Manchester United também vem surgindo como um dos principais interessados na contratação do brasileiro. O clube inglês está em processo de venda e um membro da família real do Qatar, e inclusive presidente do Banco do Qatar, está na disputa para adquirir o time britânico. E caso essa negociação venha de fato a se concretizar, o Neymar teria uma possível transferência facilitada pela proximidade com os donos do PSG. Lembrando que esse jornal é da equipe que, como eu disse, é um dos principais jornais da França e da Europa inteira, também é o mesmo jornal que aponta que o Manchester United aposta na proximidade entre Neymar e Casemiro para tentar convencer o craque brasileiro a se juntar ao elenco dos Red Devils. Entretanto, outro pequeno detalhe que pode acabar freando uma possível transferência de Neymar para a Premier League foi um anúncio do próprio brasileiro hoje. Entre os dias 26 a 29 de dezembro, o Neymar fará parte de um cruzeiro em uma ação chamada Ney em Alto Mar, ficando assim afastado dos gramados bem no período em que ocorre o tão famoso Boxing Day na Inglaterra, um dia onde os times jogam logo após o Natal. Portanto, saber que o brasileiro teria ausência confirmada em um jogo que pode ser muito importante na temporada, como um clássico, por exemplo, pode pesar diretamente na decisão dos interessados. Pois é, eu acho que é consensual que todos querem ver o brasileiro fora de Paris o mais rápido possível, mas ele também não vem se ajudando. E dando a minha opinião sincera agora, eu acredito que se o Neymar ainda liga para sua carreira e para tentar vencer coisas relevantes, ele tem que aproveitar urgentemente essa vontade do PSG em negociá-lo nessa janela e se transferir para a Premier League para jogar em um campeonato muito mais forte e em um time com muito mais chance de vencer a Champions do que o PSG. Um time completamente bagunçado onde nem a torcida e nem a diretoria querem mais ele por lá. Ou ele sai definitivamente agora, ou é praticamente aceitar que a maior parte da sua carreira em alto nível será escondida em um pequeno clube francês. E agora então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Muitos afirmam que o Neymar não tem mais nível e intensidade para jogar na Premier League. Você concorda com essa frase ou acha que o brasileiro ainda poderia voar no que consideram o melhor campeonato do mundo? Comenta aí embaixo sua opinião sincera sobre todo esse assunto e bora discutir sobre isso.